glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você conhece o Salmo 23? Conhece o Salmo do pastor? Esse talvez seja o texto bíblico mais conhecido de todos. Estas palavras têm trazido inspiração, motivação, orientação para muitos filhinhos de Deus ao longo dos séculos. E eu não tenho dúvida de que através deste salmo, Deus tem hoje uma mensagem que vai falar ao seu coração. Estamos juntos? Chegou a hora, mais uma vez, no ar, Além dos Fatos. E aí, a vida está sorrindo para você? Tá de boa na lagoa? A vida está fácil, tudo está dando certo, família abençoada e feliz, você prosperando em todos os sentidos? Ou, quem sabe, o trem saiu da linha, saiu dos trilhos, as dificuldades têm sido grandes, você tem passado por problemas, você anda meio triste, tenso, preocupado. Como está a sua vida nesse momento? Se você está alegre, dê glórias a Deus e siga para frente. Mas se você está triste, ore também ao Senhor. Clame pela bênção e pela força de Deus e vá para frente também. Porque assim, nessa vida a gente ri e a gente chora. Nessa vida a gente comemora, celebra, mas também muitas vezes lamenta, não é? Enquanto estivermos na realidade presente, será assim mais um dia. O Senhor promete que Ele vai enxugar dos olhos de seus filhos toda lágrima. Um dia nós não teremos mais razões para tristeza, para angústia, para desespero. Creia no Senhor. Por isso, minha palavra para você nessa hora é: segura na mão de Deus e vá. Como diz o antigo hino, não olhes para trás, né? Mas segura na mão de Deus e vai, porque com a bênção do Senhor a gente vence. Abraço, sempre tem amigos que esperam um abraço. Eu vou começar aqui com o Pablo Barbosa, que é de Ariquemes, na Bahia. Também para Sandra Cristina, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ainda para o Márcio Vieira, de Breves, no estado do Pará. E também para Ingrid Lima, de Goiânia, em Goiás. E um outro abraço muito especial para você. Você que está aí sentadão no seu sofá, na sua poltrona, ou você que talvez já esteja deitado, deitada, mas está curtindo Além dos Fatos, está com o seu coração aberto para receber a palavra do Senhor. Ou que nessa hora o Senhor, nosso bom pastor, e que o Espírito Santo, o Consolador, e que o nosso Pai, o Deus eterno, que é rico em misericórdia e bondade, que nessa hora a Santíssima Trindade, o Deus bendito para sempre, possa de fato estar com você aí onde você está e seguir abençoando a sua vida. Por falar em abençoar a sua vida, aqui está um presente. Revista Verdades para o Tempo do Fim. Creia, esta foi feita assim para abençoar a sua vida. Porque através da revista Verdades para o Tempo do Fim, você é levado ao conhecimento da Bíblia, a luz de Deus que guia os nossos caminhos. Eu quero estimular você a pedir essa revista e a gente lhe manda, é um presente, não lhe custa nem um centavo. É só entrar aí no blog do programa Além dos Fatos e fazer a sua solicitação. Ou então, pelo telefone 0 operadora 12 31 21 21 27 31 21. Esse é o número. Em dia útil, horário comercial, você liga aí por esse telefone e a gente recebe seu contato, seus dados pessoais e então enviamos a revista para onde você solicitar. Peça que a gente lhe manda presente da Novo Tempo para você. E continue interagindo sempre conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos ou então pelo Instagram. E uma outra ótima opção é o nosso canal no YouTube. Assim você se inscreve, é sempre informado e pode rever os nossos programas e também compartilhá-los com seus amigos. E aí, você conhece o Salmo 23? Você conhece o Salmo do pastor? Conseguiria inclusive recitá-lo? A senhora sabe recitar o Salmo 23 de cor? Não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu não sei. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ainda que andasse no vale da morte, não temerei mal algum. Senhor pastor, nada me faltará? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu gosto muito desse versículo, do salmo todo, né? Mas eu gosto desse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eita, não é fácil não, hein? Fácil não. É claro que talvez até alguns desses aí soubessem um pouco mais, mas é que assim, diante das câmeras não é fácil, hein? A gente fica nervoso. Mas e você? Você conhece o Salmo 23? Se conhece, vamos recitá-lo agora juntos? Aí onde você está. Se você está no meio aí de outras pessoas que talvez, não sei, tipo num consultório médico, e não está dando para... Você está concentrado aí, mas as outras pessoas não estão observando, não estão assistindo, e você fica com receio de falar assim alto no meio dos outros, é compreensível. Então você só pensa no Salmo 23 comigo. Mas se você está em casa aí, na boa, folgadão, então vamos recitar juntos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia através de pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas, águas de descanso. O Senhor, diz o salmista, Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me, diz o salmista, uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este é o Salmo 23. Eu tenho a impressão que eu esqueci uma partezinha aqui, que é aqui o final do verso 3, quando diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Acho que eu não tinha citado essa partezinha, não é? Está vendo aí? Às vezes a gente sabe, mas na hora de recitar não sai direito. Mas o mais importante do que saber esse salmo de cor é viver essa mensagem linda que está aqui. Porque, de fato, é uma mensagem extremamente significativa para você e para mim. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma vez ouvi um professor de língua hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento, dizer que a melhor tradução desse verso seria assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Olha que bonito isso, né? Pode faltar tudo, mas o Senhor, Ele nunca me faltará. Eu costumo dizer, e certamente você já ouviu eu dizer isso, quem tem Jesus tem tudo, mesmo que não tenha nada. Mas quem não tem o Senhor, não tem nada, mesmo tendo tudo. Eu quero orar com você, antes da gente seguir refletindo no Salmo 23, porque é pela inspiração do Senhor que nós temos a compreensão correta de sua palavra. Vamos orar. Ó Deus e Pai, seja louvado o Teu nome por tudo. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhinhos, pelas milhares de pessoas por esse Brasil e por este mundo que agora estão aqui, Senhor, unidos em pensamento comigo, clamando por Tua orientação. Nós oramos na certeza dessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Mais um ponto que eu quero ressaltar com você do Salmo 23, que eu acho muito significativo. Veja bem, o salmista, a partir do verso 2, ele fala a respeito de Deus. Ele se refere a Deus como sendo Ele, ou seja, ele está usando o pronome na terceira pessoa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Repito, você compreende? O salmista aqui está falando sobre Deus, a respeito de Deus. Um Deus que é bom, claro que é bom, mas, de certa forma, um Deus que está um pouco distante. O Deus que é criador, que é maravilhoso, mas não está tão próximo. Agora observe, no verso 4, o salmista fala de lutas, de problemas, de dificuldades na vida. Então ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A princípio está falando sobre Deus como Ele, mas depois que ele fala a respeito do vale da sombra e da morte, o salmista diz assim: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele deixa de se referir a Deus com o pronome ele, terceira pessoa, e passa a se referir a Deus com o pronome tu, na segunda pessoa. Antes ele está falando a respeito de Deus. Agora, num diálogo íntimo, o salmista está falando com Deus. Olha aqui, ele diz: porque tu estás comigo, tu preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A ideia é simples e é clara. A partir do momento que o salmista vê a dificuldade, o Deus que antes era ele, agora passa a ser tu. O Deus que antes estava um pouco distante, passa a estar agora completamente próximo. Quantas pessoas vivem uma realidade contrária a essa? Quando estão na prosperidade, elas veem Deus como sendo bom. E elas dizem: oh sim, Deus existe. Eu creio em Deus, dizem elas. Elas têm ideias positivas a respeito de Deus. Mas quantas dessas mesmas pessoas, na hora das dificuldades, elas vivem como se Deus não existisse? Elas revelam, nos seus sofrimentos e problemas, revelam incredulidade, desespero, até chegam a blasfemar. O ensino do Salmo 23 é o contrário disso, como eu já lhe disse. O salmista que antes fala a respeito de Deus, como estando distante, quando está nos pastos verdes, nas águas tranquilas, Deus é bom, mas está um pouco distante. Entretanto, esse Deus que é Ele, algo distante, Ele se torna tu, Ele se torna próximo. Deus está junto quando os pastos se secam, quando as águas se agitam, quando o salmista passa pelo vale da sombra e da morte. Então, o salmista mostra que o Deus que parecia distante tornou-se completamente próximo. Quem é Deus para você? Essa é a pergunta do Salmo 23. Deus, ele se torna real. Deus se torna um tu em diálogo íntimo quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Alguém com quem nós nos relacionamos em confiança. Na verdade, tudo depende de nossa atitude durante a crise. Tudo depende da maneira como nós reagimos quando atravessamos, quando transitamos pelo vale da sombra e da morte. E a grande verdade é que durante a vida, todos nós em algum momento passamos por esse vale, né? Todos nós em algum ou em alguns momentos, se não em vários momentos, nós passamos por essas horas difíceis. Se a nossa atitude na crise será de desespero ou de confiança, será de revolta ou submissão, será de abandono ou de busca? Qual será, qual tem sido a sua atitude nas horas difíceis? Eu penso que o mesmo vale que destrói uns, restaura outros. Tudo depende de nossa atitude quando nós atravessamos o vale da sombra e da morte. E eu digo mais para você, eu creio que nossa atitude na crise, ela revela se nossa relação com Deus em tempos de prosperidade é uma relação profunda e de amor ou uma relação superficial e de interesse. O resultado do passar pela crise vai mostrar qual é o tipo de relacionamento que de fato nós temos com o nosso Senhor. O Salmo 23 tem muitos ensinamentos para você e para mim. Eu quero pensar um pouquinho aqui, frase por frase. Já comentei o verso primeiro, não é? Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo um professor de hebraico, tradução melhor: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. O salmista diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Uma referência ao fato de que Deus supre todas as nossas necessidades.
porque o Senhor é maravilhoso. Nossas maiores necessidades de alimento e de abrigo são supridas pelo Senhor. Porém, mais do que as necessidades materiais. No verso 3, o salmista diz: refrigera-me a alma. O Senhor está disposto a atuar não só em nossa vida física e material, mas também em nossa vida espiritual, em nossa vida emocional. Por isso que o salmista diz: o Senhor refrigera a minha alma. Em outras palavras, o Senhor me dá paz, me dá alegria, o Senhor me dá esperança. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, oh bendita paz de Deus, que excede, diz Paulo, todo entendimento. A paz de Deus que vai além da compreensão humana. Porque essa paz de Deus não significa apenas a ausência de guerra, de conflitos, de dificuldade. Por isso que a paz de Deus, ela transcende nossa compreensão. Ela vai além do nosso entendimento. A paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Mesmo nas mais difíceis circunstâncias da vida, é possível ter essa paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento. E na própria carta aos Filipenses, capítulo 4, agora no verso 4 também, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Os filhos de Deus, eles têm paz, eles têm alegria, eles têm esperança, porque o Senhor é quem refrigera a nossa alma nos momentos áridos, inóspitos, mais difíceis da nossa existência. E tem mais, Salmo 23 prossegue dizendo assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor me guia, diz o salmista, pelos caminhos da justiça, pelos caminhos do bem, o caminho daquilo que é digno, daquilo que é justo, daquilo que tem valor, daquilo que edifica. Oh, sim, o Senhor guia os seus filhos pelos caminhos da justiça. Agora a gente não pode se iludir. O caminho da justiça, muitas vezes, é difícil para a gente andar nele. Isso porque nós somos injustos. Não há nenhum problema com o caminho do Senhor. Você se lembra lá em Mateus capítulo 7, verso 14, Jesus disse assim: estreita é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos, disse Jesus, os que acertam com ela. São poucos os que entram por essa porta estreita e seguem por esse caminho apertado. O caminho da justiça é um caminho apertado, é um caminho difícil para a gente. Mas nunca se esqueça, não há nenhum problema com o caminho do Senhor. O problema está com você, o problema está comigo. Por isso que muitas vezes é difícil para a gente andar pelo caminho do Senhor. Enquanto o caminho do Senhor é perfeito, nós somos imperfeitos. Enquanto é o caminho do bem, nós somos maus. Enquanto o caminho do Senhor é o caminho da pureza, nós somos impuros. É o caminho da bondade e nós somos tão maldosos. O caminho do Senhor é o caminho da santidade e nós temos uma natureza essencialmente pecaminosa. Por isso que o caminho da justiça, o caminho do bem, não raras vezes é difícil. Jesus diz que é um caminho apertado, mas não se esqueça, o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho de Deus nos leva para a vida. E ainda mais, o salmista prossegue agora no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Em algum momento todos nós entramos no vale da sombra e da morte. A morte dos sonhos, morte da alegria, morte da esperança. Muitas vezes por causa de uma enfermidade, do desemprego, das dívidas, por conta de vícios, relacionamentos em crise, talvez pela perda de alguém ou medo de perder alguém, entramos no vale da sombra e da morte por conta da solidão. Há tantas razões, não é? Há tantos motivos que nos fazem transitar pelo vale da sombra e da morte. É certo que enquanto nesse mundo a sombra da morte nos acompanha, mas é certo também que o bom pastor está ao nosso lado. O bom pastor é maior do que a morte. Ele é maior do que o nosso maior problema. Você já ouviu esse pensamento? Que uma teia de aranha sem Deus é uma montanha. Mas uma montanha com Deus
é apenas uma teia de aranha. E alguém disse, não diga a seu Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Porque o meu e o seu Deus, nosso maravilhoso Deus, Ele é grandioso. Não existe abismo tão profundo que seja ainda mais profundo do que Deus. Não existe muro que seja tão grande que supere a grandeza de Deus. Não existe escrito que seja tão permanente que o Senhor não possa apagar. Não existe uma cena que seja tão sombria que o Senhor não consiga iluminar. E eu posso lhe dizer ainda que não existe lágrima que seja tão insistente que o Senhor não consiga enxugar. Porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E no verso 5 ele diz, aliás, ainda no verso 4, o salmista diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu gosto de pensar na palavra de Deus como sendo nosso consolo, nosso guia e nossa orientação. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Oh, bendita palavra de Deus! E o profeta Isaías, lá no capítulo 40, verso 8 do seu livro, ele diz assim, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É através da sua palavra que o Senhor conforta, que o Senhor guia, que o Senhor dirige, ilumina e conduz os seus filhos. Por isso o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. E agora no verso 5, Salmo 23, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, creia, é através da unção do Espírito Santo sobre nós que nós temos uma nova visão, uma visão diferente dos nossos adversários. Em vez de odiá-los e desejar o mal deles e nos vingarmos deles, nós teremos compaixão. Oh, sim, louvado seja o Senhor. A unção do Espírito faz com que você enxergue os seus adversários com outros olhos, com olhos de compaixão. O Espírito Santo, ele nos faz inclusive percebermos que nosso maior adversário em realidade está dentro de nós. É nossa própria natureza inferior marcada pelo pecado. Nosso maior adversário é o nosso eu, é nossa tendência para o mal. Nossa primeira luta é contra esse nosso primeiro adversário. Mas, com a unção do Espírito Santo, nós somos habilitados, nós somos capacitados para a vitória e vitória completa. Último do verso do Salmo 23, verso 6, está escrito assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqueles que têm o Senhor como seu pastor, eles sabem qual é o destino final deles. Eles estão indo para a casa do Pai e na casa do Pai estaremos nós para todo o sempre. Esse é o nosso destino final, a casa do Senhor. Essa vida aqui, a gente sabe, ela é passageira, é temporária, é só uma viagem, por sinal, muito curta. O bom pastor está nos conduzindo para a sua casa. Quando os filhos de Deus estão vivendo os vales, estão vivendo os pastos verdes, as águas tranquilas, o bom pastor está ali cuidando deles e os conduzindo. Mas quando os filhos de Deus transitam pelo vale da sombra da morte, o bom pastor continua com eles. Tudo o que acontece de bom ou de ruim, de fácil ou difícil, de alegrias ou de tristezas, na vida daqueles que servem a Deus, de alguma forma tem a mão de Deus por trás, nos conduzindo. Porque o Senhor está nos conduzindo para a sua casa. Em todos os momentos, Ele está agindo para nos fazer chegarmos à sua casa. Ele tem a visão da eternidade.
Eu fiz uma paráfrase do Salmo 23 e eu quero lê-la para você. Pensando em você, pensando na sua família. Esse é um desejo simples, mas sincero, de que o bom pastor abençoe a sua casa. Eu escrevi assim: o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Apesar das lutas deste mundo, Ele nos fará repousar em paz e nos dará de beber da água da vida, que refrigera a alma. Sim, Ele vai nos guiar por justos caminhos, por causa da grandeza do seu amor. Ainda que tenhamos que andar por vales sombrios, ainda que passemos momentos de dor, tristeza e aflição, nós não teremos medo de nada, porque nosso Senhor estará conosco. Seu braço vai nos proteger e sua palavra vai nos consolar. O Senhor não deixará faltar o pão sobre a nossa mesa. O Senhor nos fará fortes diante dos nossos adversários. O Senhor nos ungirá com o Espírito Santo e a nossa vitória será completa. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós e os nossos filhos viveremos em sua presença para todos sempre. Amém. Que Deus, de fato, por sua graça e bondade, lhe abençoe. Abençoe sua família, abençoe sua casa. Continue confiando no Senhor, porque Ele é o bom pastor, sim. Ele continua vivo, Ele continua agindo. Ele está intercedendo por você e por mim no santuário celestial. E não vai demorar muito, Ele vem para buscar a sua igreja conforme a sua promessa. Então, haverá um só rebanho e um só pastor. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos e com Ele nós estaremos para sempre. Vamos orar juntos. Senhor, louvado seja teu nome. Como é bom sentir, Senhor, o carinho do bom pastor. Como é bom, Pai, como é maravilhoso sentir que nas incertezas e lutas da vida, a presença do bom pastor é real. E Ele nos consola, nos ilumina, nos guia, nos fortalece e nos ajuda. Bendito seja o teu nome, por tudo que tu és, Senhor. Nós estamos nas tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos. Ensina-nos a vivermos segundo a tua vontade, para a glória do teu nome e para a nossa felicidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Continue firme e confiante na bendita palavra de Deus, a rocha dos séculos, e segurando sempre nas mãos do bom pastor. Mantenha com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço, tchau.